Bom, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 73. Mesmo assentados, eu quero convidar vocês no livro do Salmo 73, do verso 21 até o verso 28, acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, queria convidar todos a sua voz nesse versículo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, como já tens falado, desde a leitura da Tua Palavra, os louvores a Ti entoado. Continua a falar ao nosso coração por meio da exposição da Tua Palavra, que é viva e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria fazer algumas perguntas e, como diz Hernandes Lopes, nós não gostamos muito de perguntas porque elas são invasivas. Elas nos confrontam. Por isso que nós muitas vezes não gostamos de perguntas. Mas eu gostaria mesmo assim de fazer. Você não precisa me responder e nem responder agora. Você responde para Deus. E principalmente depois de ouvir o sermão. Mas, primeira pergunta: quem controla o seu coração? Quem controla o seu coração? Segunda pergunta: quando ele fica amargurado, azedo ou azedado, aonde você procura solução para tratar o seu coração? Talvez você fique perguntando, por que essas perguntas agora? Essas perguntas têm a ver com o autor do Salmo. O autor do Salmo é Asaf, e o coração dele, queridos irmãos, estava azedado. O coração dele estava amargo, porque ele sentiu ciúme dos perversos. Ele sentiu ciúme dos ímpios, porque ele via os ímpios e os perversos prosperarem e a vida dele nada. A perspectiva do salmista era de que os perversos vivem bem. A perspectiva do salmista é de que os perversos não têm problemas nenhum na vida. E ele começa a duvidar da bondade de Deus, o salmista Asaf, por ver os perversos, os ímpios, prosperarem. Ao olhar para a vida dos ímpios e dos perversos, Asaf começa a ter algumas percepções. Ele começa a perceber que os ímpios nunca ficam doentes. E quando conseguem se livrar rápido da doença, ele começa a perceber que eles são imunes aos problemas da vida, eles saem ilesos. Parece que não existe justiça para eles, parece que não existe força maior que os destrua, parece que tudo que eles fazem, tudo dá muito certo. Ele começa a perceber que os ímpios e os perversos são soberbos, e parece que ninguém consegue destruir essa soberba. Os ímpios, eles falam como se Deus não fizesse nada, ou como se Deus não fosse dono do mundo, e como se Deus não soubesse de nada que fosse acontecer, ou como se Deus não tivesse conhecimento e não pudesse agir contra eles mesmos. Eles agem como se não tivesse que prestar contas da vida dele para com Deus, nenhuma de suas ações. E Asaf, ao perceber isso e olhar para tudo isso, ele começa a entender que a vida dos ímpios é muito mais prazerosa do que a vida dos santos. Ele começa a ficar inquieto e perceber que a vida dos ímpios, ela é boa, ela é fácil, ela é uma vida feliz, ela é uma vida de muita alegria. E a conclusão disto está no verso 13. Ele chega e diz, em meio às suas aflições: eu estou agora em dúvida se eu devo continuar confiando no Senhor.
Eu agora estou em dúvida se eu devo permanecer fiel no Senhor. Eu agora estou em dúvida se eu devo continuar preservando a minha vida, viver uma vida pura diante de Deus. O salmista diz isso: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Será que valeu a pena conservar puro o meu coração? Em outras palavras, era isso que Asaf estava dizendo. Será que valeu a pena conservar em santidade a minha vida? Será que valeu a pena me manter fiel a Deus e não ter lucros materiais, lucros financeiros, lucros sociais? O que foi que eu lucrei nessa vida? Eu olho para os ímpios e vejo que eles não conservam a pureza e vivem bem, faz tudo o que dá na telha, vivem em paz. Será que valeu a pena conservar o meu coração puro diante de Deus? É interessante, irmãos, que essa pergunta de Asaf talvez seja a mesma pergunta que nós fazemos. Contudo, ele olha a vida dos ímpios e acha que a deles fazem sentido. E ele olha para dele e acha que não tem sentido nenhum. Mas a vida dele começa a recobrar o verdadeiro sentido. Lá no verso 17. Quando ele entra no santuário. Quando ele chega à presença de Deus. E diz o texto: até que entrei no santuário de Deus. E então eu comecei a perceber qual era o fim deles e qual era o meu fim. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu caí em mim, eu caí em si. Ele começou a perceber que o problema de tudo não era, irmãos, os perversos prosperarem. O problema de tudo não era os perversos e os ímpios terem muito dinheiro, terem uma vida invejável, inclusive. Ele começa a perceber que o problema de tudo está no coração dele. Ele começa a achar o start da sua dificuldade, do seu pecado, das suas lutas. É o seu coração que está invejando o próximo. Sendo assim, ele está quebrando 2 mandamentos. O primeiro mandamento, de não ter outro Deus. E o 10º mandamento, de não invejar. Veja, automaticamente quando ele cria um Deus com D minúsculo, um ídolo para si, ele está dizendo para Deus: eu não confio em ti. Eu não aceito a tua provisão. Eu não descanso no teu cuidado, porque eu estou vendo que os ímpios têm ídolos e esses ídolos satisfazem ele, e o Senhor não está satisfazendo o desejo do meu coração. Por não amar o Senhor, o seu Deus, ele começa a invejar os ídolos dos ímpios, dos perversos. E, queridos irmãos, quando ele começa a cair em si sobre tudo o que ele está fazendo, ele começa a compreender como de fato ele deve lutar quando o coração se azeda. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O que fazer quando o nosso coração ele azeda, quando ele fica amargo? E do versículo 21 ao versículo 28, o qual nós lemos, nós vamos perceber 3 atitudes do salmista Asaf. E a primeira atitude é: confesse o seu pecado. Salmo, no verso 21 e 22, Asaf, ele começa a fazer um retrospecto da sua incompreensão do que está acontecendo. O salmista começa a perceber e humildemente ele reconhece, queridos irmãos, que ele cometeu um equívoco contra Deus, que ele pecou contra o Senhor, que ele pecou contra o Deus soberano. Ele percebe que a sua atitude era errônea, era falha. Ele percebe que a sua atitude, ela constituía-se uma afronta contra o Deus vivo. Pra vocês terem ideia, ele mesmo diz, ele quase cedeu à incredulidade, porque ele começou a confiar mais nos deuses humanos, mais nas idolatrias, mais no desejo do seu coração, do que no Deus verdadeiro. A atitude dele era como de um tolo. Verso 22 é muito claro sobre isso. Era como um tolo e como um ignorante. E além disso, como de um animal irracional. E a perspectiva, quando o salmista está tratando disso, é que, irmãos, tolos, ignorantes, animais irracionais, eles não se preocupam com o dia do amanhã. Eles não se importam com o que vai acontecer no amanhã. Eles só se preocupam com o hoje. E assim Asaf estava agindo. Lembra lá de Mateus capítulo 6? Sabe quem é que se preocupa com o que há de comer e beber e se vestir com o dia do amanhã? São os ímpios. Basta cada dia o seu próprio mal. E o salmista Asaf estava feito eles, agindo erroneamente feito eles. Ele estava pensando só no hoje e no agora. E essa reação, irmãos, o salmista Asaf demonstrou no meio de suas aflições que ele desconhecia a providência divina.
No meio das suas dores, ele esqueceu do cuidado, ele esqueceu da preservação, ele esqueceu da providência, ele esqueceu do amor, da misericórdia. Ele estava pensando só no agora, só no hoje. E o que ele conseguia compreender é que Deus não estava fazendo aquilo que ele queria, o que o seu coração desejava. Ele não conseguia entender que mesmo hoje a verdadeira providência cuidava da vida dele. Mas ele só conseguiu perceber isso quando ele entra no templo. O verso 17 nos mostra isso. É quando ele está diante de Deus, na presença de Deus, então ele cai em si. Então é nesse momento que ele chega à conclusão: que tolice eu estava cometendo, que besterol eu estava fazendo, que coisa errada. A conclusão é: porque eu estou invejando os ímpios, porque eu estou invejando os perversos. Por que, Senhor? Porque eu estou invejando a prosperidade deles. Estou invejando eles por causa da prosperidade que eles estão tendo. A prosperidade deles não os levará à eternidade. A verdadeira prosperidade de Cristo, Ele comprou a eternidade para nós. Por isso o salmista começa a nos chamar a atenção que para você tratar o seu coração azedado, você precisa confessar o seu pecado. E aqui eu preciso trazer algumas aplicações já à nossa vida. Queridos irmãos, quando nós tiramos o nosso olhar da eternidade, quando nós fincamos o nosso olhar apenas nas coisas terrenas, nós somos tentados a pensar e agir como Asaf. Nós somos tentados a ter o mesmo sentimento de Asaf. Talvez você sinta isso no seu coração. Ah, Deus, eu sou tão fiel a Ti. Ah, Deus, eu vivo tanto no Teu santo templo. Ah, Deus, eu sou dizimista fiel. Ah, Deus, eu faço jejum, eu oro, mas os ímpios prosperam e eu não, Senhor. Às vezes nós temos o mesmo sentimento de Asaf e chegamos à conclusão: será que está valendo a pena tudo isso, Deus? Porque eles, eu não. Porque eles conseguem e eu que sou fiel não estou vivendo assim. Queridos irmãos, cuidado com essa atitude de invejar. É aí que Satanás começa a lançar no seu ouvido de forma doce e de forma suave a semente maligna dele. Ele começa a sussurrar no seu ouvido: deixa a comunhão de lado, deixa a fidelidade de lado, deixa a santidade de lado, deixe o Senhor de lado. Está vendo que não vale a pena viver uma vida santa? Está vendo que não vale a pena viver uma vida de forma inegociável? Olhe para os ímpios. Você lembra a proposta de Satanás para Adão e Eva? O fruto era lindo, era bonito aos olhos. Adão, Eva, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter poder de construir, destruir, refazer. Vocês serão iguaizinhos a Deus. Ele é ruim, Ele não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Ele não quer dividir o poder com vocês. Ele é egoísta. Eu estou dando a vocês a oportunidade. Comam. É a mesma proposta ao coração de Asaf. Foi a mesma proposta também ao nosso coração, queridos irmãos. Se nós tirarmos o olhar diante de Deus, se nós não estivermos no seu santo templo, no seu santo dia, se nós não obedecermos a sua santa voz, é muito possível que nós caminhemos seduzidos pela voz do inimigo. É quando nós entramos, irmãos, na presença de Deus, no seu santo templo, que nós somos chamados a confessar os nossos pecados. É só quando nós estamos diante de Deus que nós reconhecemos quem nós somos. Foi assim na vida de Asaf e também é assim na nossa vida. Quando nós chegamos diante dele, irmãos, nós não temos como confessar aquilo que nós não somos. Nós não temos como omitir aquilo que somos. Diante de Deus não há como esconder, Ele nos conhece desnudados. Diante de Deus nós não temos como ocultar a miséria do nosso coração, Ele nos sonda. Não há, irmãos, como fugir do Senhor. O salmista vai nos dizer no Salmo 139, tal ciência grandiosa demais para mim que não posso alcançar. Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins do mar, ainda lá haverá de me guiar a mão do Senhor. O Senhor está comigo todo o tempo, por isso nós precisamos começar confessando os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança o que, irmãos? Misericórdia, favor do Senhor.
Talvez o seu coração esteja azedado, porque você não quer confessar o seu pecado. Porque o seu pecado talvez já esteja entranhado, talvez como orgulho, como vaidade, como presunção. E o Senhor te chama nessa manhã a não andar com o coração azedado, amargo, mas te chama a confessar. Foi assim que começou o recomeço da vida de Asaf. Segundo lugar, o segundo conselho que ele nos mostra, para não deixar o coração azedar, ou quando o coração azeda. Segundo conselho, lembre-se que o Senhor está contigo. Do verso 22 ao verso 24, ele traz essa perspectiva. E, queridos irmãos, saber que o Senhor está conosco é ter a certeza e a garantia de que a sua bondade e fidelidade nos sustentam e nos seguirá todos os dias da nossa vida. Se isso não é suficiente para nós, então, de fato, irmãos, nós não sabemos quem é Deus. Ou então, como diz Calvino, talvez você já tenha ouvido, nosso coração é a fábrica de ídolos. E talvez você tenha criado um ídolo que você pensa que é maior do que Deus. Que você pensa que está contigo todos os dias e que vai te sustentar. Que vai ser bondoso demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele é expert em prometer a você aquilo que ele não vai cumprir. Satanás é expert em querer trazer ao seu coração aquilo que parece bom, mas que no final é amargo. Por isso, queridos irmãos, é um erro e um equívoco nosso dar ouvidos à voz de Satanás, dar atenção a Satanás. Precisamos lembrar, irmãos, ainda que as nossas faculdades mentais estejam confusas e as nossas decisões estejam variadas, que Deus está conosco. Asaf, ele nos mostra isso. Ele nos mostra: Senhor, tu me seguras, tu me guias com o teu conselho e tu me recebes na glória. Verso 23 e verso 24, ele está nos dizendo, irmãos, que o próprio Deus está com ele. Veja que coisa extraordinária. Ele está dizendo que apesar dele ser pecador, apesar dele ser ignorante, um tolo, dele ser um animal irracional, dele ter por vezes a sua faculdade mental machucada ou quem sabe confusa por causa de suas emoções, dos pecados, ele diz: Deus não me abandonou, Deus não me deixou só, Deus me segura pela sua mão direita, Deus me sustenta com sua destra maravilhosa, Ele me ama. Que coisa maravilhosa saber disso, irmãos. Apesar de quem nós somos, apesar de nós, o Senhor está conosco. Por isso, querido irmão e querida irmã, você nunca está só na sua caminhada. Você não foi deixado ao acaso. Você não foi criado pelo acaso. Você não está à sua própria sorte. Você está sustentado e conduzido pela mão poderosa de um Deus verdadeiro, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que não te abandonou, de um Deus que nunca vai te abandonar. A propósito, Ele mesmo nos diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que isso nos garante, irmãos? Que Ele não vai deixar que nós venhamos a fugir dEle, que Ele não vai deixar que nós nos afundemos nos nossos pecados, que Ele não vai deixar que nós venhamos a desfalecer em meio às lutas. Ele nos sustenta com a sua mão graciosa e maravilhosa. Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. Ele está conosco. Por isso nós precisamos, irmãos, apesar de toda a nossa ignorância, apesar de toda a nossa falibilidade, entender: nós estamos conduzidos, nós estamos encaminhados por um Deus que intervém, por um Deus que cuida, pelo Cristo, Deus unigênito, em nossa vida, em nosso viver. Nós estamos por Ele, cada dia acolhidos. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos viver e nem viveremos em queda eterna. Por isso, Asaf lembra que Deus é o Deus que nos chama todos os dias a caminhar na sua bondade. Asaf lembra que Deus é e também nos chama a viver cada dia desfrutando da sua fidelidade. Você pode lembrar no retrovisor da sua história, quando você imaginava que estava sozinho, e você tem a certeza e a razão que você não estava, que alguém te sustentava, que alguém te abraçava com graça e misericórdia. É isso que Asaf está dizendo. Tu me guardas, Senhor, tu me guias, tu me aconselhas, tu estás comigo. Terceiro conselho que Asaf nos dá: quando a vida e quando o coração azeda,
é que nós devemos confiar no Senhor. Primeiro conselho, confesse seus pecados a Deus. Segundo, saiba que Ele está contigo todos os dias. Terceiro, confie no Senhor. Do verso 25 ao verso 28, ele começa a nos mostrar isso. E ele começa a trazer uma perspectiva, ao qual eu trago como uma pergunta. Queridos irmãos, nós temos outro Deus, outro sustentador e outro provedor, maior do que Deus Todo-Poderoso? Se nós tivermos, irmãos, então, por favor, me indique quem é, porque nós estamos em vão aqui nessa manhã. Nós estamos aqui fazendo algo errado. Mas a certeza que nós temos é que nós não iremos encontrar em canto nenhum outro Deus maior do que o nosso Deus. Por isso que o salmista está nos chamando à perspectiva. Ele estava com as suas faculdades mentais falhas, porque ele estava, por causa da inveja, olhando e cometendo pecado. Por causa da inveja, ele estava tendo suas forças se esvaindo em Deus. E ele começa a perceber que olhar para os tesouros terrenos e confiar nos tesouros terrenos vai fazer ele ter uma vida falha, vai fazer ele ter uma vida, irmãos, de pecado, de erros, uma vida de dor. Agora me foge a memória o poeta que diz: nós gastamos a vida para ganhar dinheiro e depois gastamos o dinheiro para reconquistar a vida, no sentido de saúde. E o salmista está dizendo: olha, eu estava fazendo feito os ímpios e perversos, e eu comecei a perceber, eu estou mal, a minha mente não está boa, as minhas emoções estão variadas, porque eu confiei mais no que os ímpios confiam. Mas sabe o que é extraordinário? O salmista começa a nos mostrar que mesmo e apesar disto, Deus continuou sendo sua força. Deus continuou sustentando. E ele começou a perceber que os tesouros terrenos, eles perdem o valor. Os tesouros terrenos têm sua falha. Os tesouros terrenos, irmãos, trazem alegrias momentâneas. É verdade, queridos, que os tesouros terrenos nos podem dar uma qualidade de vida extraordinária. E não estou aqui militando ou sendo contra termos, porque o Senhor é o Deus do ouro da prata, então Ele dá a quem quer. O que eu estou falando é confiar nos tesouros terrenos. E é isso que o salmista está nos chamando a atenção. Ele percebe que os tesouros terrenos trariam dor à sua vida. Confiar neles traria tristeza ao seu coração. E ele começa então a perceber que existe um tesouro maior, que existe um tesouro eterno, que existe uma bênção eterna chamada Deus para cuidar dos seus filhos e que ele precisa confiar. Então, irmãos, ele compreende que não adianta ter tudo e não ter Deus. Ele começa a entender que ter tudo sem Deus é não ter nada. Por isso ele chega no verso 27 e ele chega à conclusão e diz: olha, agora eu vejo o que acontece com aqueles que têm tudo e não têm nada. Eu sei qual é o fim deles. Os que se afastam de ti, eles perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Queridos irmãos, ele traz essa sentença. Se você não quer viver uma vida confiando em Deus, se você quer viver uma vida afastada do Senhor, separada do Senhor, você será destruído, você vai perecer. Mas ele chega no verso 28 e começa a nos mostrar a bondade de Deus. E ele chama o seu coração e os seus ouvintes a confiar em Deus. E, além disso, contar a todos o que Deus faz. Mostrar os poderosos feitos do que Deus fez na vida dele. Note, queridos irmãos, que aqueles que depositam a sua confiança em Deus, que aqueles que confiam com todo o seu coração e um coração reto diante de Deus, eles jamais ficam sem motivos de dar graças a Deus. Eles jamais ficam sem motivos de glorificar ao Senhor. Todos os dias nós temos motivos para glorificar ao Senhor. Queridos irmãos, o salmista chama-nos, então, compreendendo esses 3 conselhos, a uma conclusão. Você lembra da pergunta inicial? Eu vou repetir, eu vou relembrar para você. Quem controla o seu coração? Quando você fica com o coração amargo, azedado, a quem você recorre para encontrar a solução? Asaf, ele recorreu à inveja. Asaf recorreu aos ídolos dos ímpios e construiu ídolos para ele. E ele deixou que a inveja e esses ídolos controlassem e solucionassem os seus problemas. E sabe o que aconteceu? Ele criou mais problemas para a vida dele.
O texto vai nos dizer que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Será que esse também não é o nosso problema? Será que essa também não é a nossa luta? Deixar que a inveja ou qualquer outro ídolo controle o nosso coração, controle as nossas emoções. Esqueça o pecado da inveja, coloque outro pecado. Esqueça o ídolo do viver bem, quem sabe mamon, e coloque outro. Será que você não percebeu? Nós não temos percebido que quando nós deixamos ele nos guiar, quando nós deixamos ele nos controlar, o que nós estamos vivendo é uma luta contra Deus e depois uma luta contra nós mesmos. Se em algum dado momento, irmãos, você lembrou e você agora diante de Deus consegue entender qual é o pecado ou o ídolo que tem te afastado do Senhor, eu quero te convidar a fazer como Asaf, a confessar o seu pecado. Eu sei quais são os meus. Eu sei quais são as minhas lutas internas. Quais são os ídolos que tentam todos os dias se levantar no meu coração. E que eu preciso esquadrinhar o meu coração todos os dias para lutar contra mim mesmo, contra Satanás e contra o mundo. Todas as vezes que nós deixamos eles nos conduzirem, a certeza é pecado. Por isso hoje nós precisamos confessar. Por isso hoje nós precisamos rasgar o nosso coração. Por isso hoje nós precisamos entregar o nosso coração para que Deus de fato governe a nossa vida. Por isso nós precisamos colocar a nossa vida não mais no nosso controle, mas no controle do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo no pó e na cinza. E isso, querido irmãos, vai tratar as nossas emoções. Isso vai tratar o nosso coração, que muitas vezes estará abalado e azedado. E outra, queridos irmãos, isso nos levará a entender que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Isso nos levará a confiar mais em Deus. Por isso, nessa manhã, se o teu coração está azedado, eu quero te convidar a não mais caminhar dessa forma, a não mais caminhar olhando para os seus pecados ou para o pecado dos alheios. Eu quero te convidar nessa manhã a confessar, a entender que Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, nos purificou, nos lavou e nos redimiu, e Ele é tudo para nós e tudo em nós. E nós temos um Deus provedor, nós temos um Deus sustentador, nós temos o que os ímpios não têm. Por isso nessa manhã se rasgue diante do Senhor. Por isso nessa manhã saiba, Ele está contigo, do teu lado, falando ao teu ouvido, sussurrando o teu nome, te chamando pelo nome e dizendo: confia em mim. Eu acho extraordinário este salmo, porque ele não termina no verso 28. A verdade é verdade. O salmista conclui o salmo no verso 1. Ele já começa o salmo com a conclusão. Volte comigo ao texto. Salmo de número 73. Ele diz assim, todos em uma só voz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os coração limpo. Por isso, nessa manhã, querido irmão, o salmista concluiu dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O que ele diz no verso 28 está no verso 1, e o que ele diz no verso 1 está no verso 28. Ele é bom para mim, Ele é o meu refúgio. Deus é bom, por isso se refugie nele, por isso confie nele, por isso se achegue a Ele, confesse os seus pecados a Ele. Feche os seus olhos e vamos orar.